Que a paz de Jesus, mais uma vez, esteja presente em nossos corações, nos auxiliando na tarefa de juntos estudarmos a doutrina espírita, que tão sabiamente traz a todos nós um manancial imenso de elucidações, de informações, de esclarecimentos que conseguem fazer com que norteemos os passos no caminho da nossa ascensão espiritual. Queridos companheiros, é uma satisfação muito grande estar com vocês para juntos buscarmos reflexões acerca de tão importantes temas que os benfeitores amigos trazem à baila para a nossa meditação. Vivemos atualmente instantes realmente muito desafiadores, muita luta, muitas atividades, intenso labor, busca desenfreada por situações melhores. No entanto, ainda experimentamos momentos graves de violência, de insatisfações, de conflitos sociais, familiares, momentos realmente muito desafiadores, que têm nos promovido instantes de sérias reflexões para buscarmos entender e ao mesmo tempo caminhos para sairmos de tais apontamentos. Nunca tivemos tantas informações, nunca se soube tanto, nunca se aprendeu tanto, nunca se estudou tanto. No entanto, o sofrimento ainda está aí, o desespero ainda está aí, as aflições ainda estão aí, caminhando conosco, tirando a nossa paz. Curioso que os homens ainda fazem guerra para encontrar a paz. Ainda buscam o exterior, acreditando consolidar a paz no interior. Na verdade, estamos trilhando na contramão do que deve ser o conveniente, do que deve ser o correto, do que deve ser o certo. Caros companheiros, caras amigas, um dia na espiritualidade, tomando consciência de que a possibilidade de ser feliz é muito grande, tomando consciência de que o nosso ontem também traz consigo nos registros equívocos, erros, fantasias, ilusões, fizemos requisição aos benfeitores espirituais, pedindo a estes nossos tutelares que nos criassem a possibilidade do retorno à vida física, na mesma arena dos nossos conflitos anteriores, no mesmo espaço das nossas lutas passadas, para redimir, consertar, reparar, para fazer o progresso espiritual que todos nós ansiamos encontrar. Em O Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: por que nós reencarnamos? Com que objetivo nós reencarnamos? Os nossos irmãos luminares da espiritualidade disseram: redimir o passado, consertar o passado e, ao mesmo tempo, ter novas oportunidades para encetar a nossa evolução para os dias do futuro. São duas situações bastante interessantes: redimir o ontem e criar condições presentes para um novo amanhã. Chico Xavier tem uma expressão interessante: se nós não podemos modificar o ontem, podemos promover alterações do agora para fazer um novo fim, para escolher novas diretrizes. Ainda perguntou Allan Kardec aos espíritos benfeitores por que as crianças reencarnam, os espíritos reencarnam como crianças.
E eles responderam: porque neste período é muito mais fácil e acessível às novas informações. Abre-se um leque de novas perspectivas. No mundo espiritual, rogamos aos benfeitores para reencarnar na Terra. Define os espíritos amigos, reencarnar para quê? Para corrigir o ontem e para novas experiências no presente. E por que então reencarnamos da forma que reencarnamos? Porque da maneira e o mecanismo complexo do processo reencarnatório, nós criamos uma ambiência mental, psíquica, para absorver mudanças. É muito difícil mudar a nossa ideia, a nossa mente depois de adulto. Temos que ter convencimentos muito profundos, mas a criança, ela cria uma atmosfera de fácil assimilação. E com isso, no processo educacional de suma importância, nós podemos modificar a vida e traçar novos projetos. Também perguntaram os benfeitores, Allan Kardec aos benfeitores da equipe de O Espírito da Verdade: a paternidade é uma missão? Responderam os nossos amigos: muito mais do que supondes. É sem contradita uma grande missão. Veja que os benfeitores trataram a questão como missão. Não falou que era uma tarefa simples, que era apenas uma articulação para as pessoas. Trata a paternidade como uma missão. Daí então, nós raciocinarmos: se pedimos para reencarnar, se reencarnamos para melhorar e para consertar o passado, se chegamos aqui na condição infantil de uma criança, e se a paternidade é uma notável e profunda missão, o que é que nós estamos fazendo agora? Que tipo de vida nós estamos conduzindo neste exato momento? Quais são as nossas posturas diante da vida? Nós que estudamos a doutrina espírita, que estudamos a obra de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Bezerra de Menezes, de André Luiz, de tantos outros luminares da espiritualidade, já temos convictamente a nossa ideia formada. Nós estamos aqui para realmente tirar proveito. E a pergunta fica se nós estamos realmente tirando proveito. Porque uma coisa é educar, a outra é instruir. E aqueles que estão sob a nossa guarda, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, enfim, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, nós estamos instruindo ou nós estamos educando? A educação pressupõe a formação do caráter. A instrução é dar ciência, tarefa da universidade, tarefa da escola, tarefa dos bancos escolares, dos educandários. Educação, tarefa específica da família, inadiável da família. Daí a importância da tarefa missionária da nossa educação. E o que nós estamos oferecendo aos nossos filhos? Que tipo de assistência estamos dando a estes que vieram sob a nossa guarda e responsabilidade para corrigir o passado e ao mesmo tempo aprender para o futuro? É uma geração do momento extremamente estimulada, ninguém vai negar isso. É uma geração especial? Cremos que não. É uma geração diferente da nossa? Também não. Mas são espíritos da mesma estrutura nossa, só que muito motivados. Nós temos hoje uma infância extremamente informada. No nosso tempo, na faixa de idade que eu estou, por exemplo, 60 anos, 61 anos, nós não tínhamos muitas informações. Os nossos pais, via de regra, tinham pouco conhecimento intelectual, eram criaturas com dificuldades até para a própria postura na vida, nossos avós, mas os nossos netos agora, os filhos dos mais jovens, recebem uma gama imensa
de estímulo. É muito comum uma senhora deixar a maternidade com o seu rebento no colo e passar antes pelo shopping para fazer uma refeição e comprar roupas mais bonitas para o seu bebê. Naquele instante, enquanto lá no passado, as nossas mães, na nossa faixa de idade, ficavam 40 dias fechada num quarto, tomando canja de galinha. Era assim que funcionava. Algumas mais atrevidas ousavam sair uns 2, 3 dias antes. Como a quantidade de informação seria igual? Essa criança, ao passar, até pelos corredores do hospital, porque nós nascíamos em casa, com as parteiras, está vendo luzes, som diferente, pessoas. Ali está uma criança que aparentemente não está vendo e sabendo nada, mas ali está um espírito milenar. Ele pode não estar conscientemente recebendo todos esses estímulos de forma consciente, mas ele está recebendo no seu arquivo. E isso vai fazer com que os seus neurônios, embora pequeninos, tenham uma desenvoltura muito maior de uma outra criatura que não tem essas experiências. Então eles são muito estimulados. Tanto é que hoje um grande desafio é a educação dessa moçada. O que nós usamos para educar os filhos, os nossos filhos, não têm a mínima chance com os filhos deles. É outra conversa, é outra temática, é outro método, é outra questão. O olhar dos nossos pais era um recado. O olhar dos nossos filhos para os nossos netos é um desafio para eles. Se dizer não vai, por que não vou? E se não existir argumento extremamente forte e sólido, eles vão questionar até a última hora. Porque no nosso tempo lá passado, os nossos pais, por uma própria contingência social e familiar, nem permitiam que nós ficássemos no meio deles quando o assunto era de adulto. Hoje nós é que temos que entrar no assunto da molecada, porque senão nós é que temos que sair da sala, porque são eles que dão o recado. Se nós compramos um celular, nós não conseguimos apertar todos os botões. Bota na mão de uma criança de 5 anos, ele aperta todos e te devolve com as instruções que você não sabe. É assim que funciona, e aí é que mora o perigo, porque nós estamos achando que essa infância, ela está tão somente absorvendo coisas simples, óbvias, ela está registrando tudo. É muito comum nos dias de hoje, uma criança está brincando de costa para os adultos, e o assunto está aqui, ele está brincando com o caminhãozinho, com a bonequinha, caminhãozinho e bonequinha já não brinca mais, né? É o celular do pai, ou o tablet, né? Está brincando ali, e o assunto está aqui, de repente ele faz uma pergunta relacionada ao assunto. Eles têm uma antena, que parece que eles captam 3, 4 assuntos ao mesmo tempo. Tem jovem que está estudando, assistindo, mexendo no computador, lendo o livro e telefonando no celular. Tudo ao mesmo tempo. Isso tem uma vantagem, faz com que a gente evolua intelectualmente muito. Mas é preciso que os pais saibam que só a intelectualidade não basta. Nós viemos aqui para consertar o ontem e para caminhar para o amanhã, com boas perspectivas de vida. Então, o processo educacional é, sem dúvida nenhuma, extremamente importante, responsável e que requer de todos nós uma ação forte, determinada, corajosa, senão nós vamos continuar vendo o que nós estamos vendo por aí. Uma moçada crescendo à solta. Nós falamos em tese, em geral, que existem muitos jovens, muitos adolescentes e crianças extremamente dóceis, meigos e responsáveis. Mas nós estamos vendo uma gama imensa deles que não são criados ou conduzidos por estes mesmos caminhos. O que eles pediram lá atrás, quando estavam no mundo espiritual? Reparar o passado e para o futuro em condições melhores. Agora, fazendo uso da vida que fazem, dessa forma que vivem, sem compromissos, será que atingirão essa proposta? E se a paternidade é uma missão, não é uma tarefa, é uma missão,
Será que estamos dando conta de conduzir estes que a providência divina colocou em nossas mãos? São muito espertos, mas precisam de nós muita atenção, muito cuidado, muito tato, para que eles não se percam pelos caminhos da vida. No lar, quantas vezes nós nos reunimos na sala, ou para um almoço familiar, ou para um programa de televisão, ou para assistir um futebol, agora é a Copa do Mundo, vai todo mundo se reunir em volta da televisão, ou para assistir um belo filme, enfim, quantos programas nós fazemos em família? Isso é normal, é bom, é nobre, a família unida. O Chico Xavier fala que até brigando é melhor ficar na família do que fora dela. Até brigando é melhor ficar na família do que abandoná-la. Mas quantas vezes nós nos reunimos para estudar o Evangelho de Jesus em nossa família? Agora há pouco nosso irmão falava aqui sobre o Evangelho no lar. Quantos de nós fazemos com os nossos pequeninos o Evangelho no lar? Quanto de nós vamos à locadora e alugamos um filme extremamente voltado para a moralidade, para a decência, para a ética, para a honradez, para a nobreza, para assistir com os nossos filhos? Mas os filmes de Brutamonte e aqueles que dão um tiro e arrebentam uma cidade inteira, a gente aluga. É preciso fazer as duas coisas, cuidar da vida física e da vida espiritual, porque nós, caros companheiros, amigas, temos duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. A natureza física é tudo relacionado ao corpo. Nós mantemos o nosso corpo com a salada, com o bife, com o exercício, com a medicação, enfim, tudo que é material, nós mantemos o nosso físico. E o nosso espírito, o que se alimenta? Se alimenta de coisas boas, se alimenta de prece, de palestra, em momentos como este, de estudos que a casa oferece, de trabalho de caridade para com o próximo. Nós nos abastecemos com as coisas espirituais. Este é o alimento do espírito. Quantas vezes nós nos alimentamos fisicamente numa semana? Quantas vezes nós nos alimentamos espiritualmente na semana? Quantas vezes nós nos reunimos com nossos filhos para procurar discutir com eles assuntos de importância? Vemos hoje uma liberação sexual sem tamanho, uma irresponsabilidade sem tamanho. E aí o que decorre? Uma série de circunstâncias que não são necessárias apontar. Frustrações, desilusões, abreviamento de responsabilidades que não precisavam ser naquela hora, descumprimento de certos programas espirituais que são rompidos, outros que são feitos sem ter sido programados. Enfim, nós podemos cometer muitos erros, como se nós comprarmos uma calça apertada, a gente compra outra depois. Se nós cortamos o cabelo, quem tem cabelo pode cortar, né? Nós cortamos o cabelo, se não ficar bom, a gente deixa crescer e corta de novo. Se a gente fez um penteado, não deu certo, faz outro. Mas se uma moça ficar grávida, ela ficou grávida, não tem mais jeito. Depois de um período, vai vir à tona uma criança. E aí ele tem um pai e tem uma mãe, que quase sempre não assumem, fica para os avós. Aí os avós criam. E aí cria num sacrifício imenso, porque avô já não tem mais perna para correr atrás da molecada. Quem é avô e tem neto, não precisa nem criar, só dele ficar 2 horas dentro de casa, fica doido, porque não dá conta mais da molecada. Imagine ter que criar os netos. Então, conversar com os filhos, como nós fazemos um programa, vamos ver o jogo da Copa do Mundo, juntos vamos, aí faz o churrasquinho, né? Não, tomara que não usem bebida alcoólica, só traga o refrigerante, né? Por que não então discutir o assunto? Chamar o jovem, o adolescente, escuta, o que você pensa disso, como você vê isso, sabe das consequências disso? Poderão errar mesmo assim? Possivelmente podem, mas terão muito mais consciência. Nós nos reunimos para falar dos consumos tóxicos
principalmente o alcoolismo, que hoje, mais do que nunca, a nossa moçada, cada estatística apresentada pelos órgãos competentes, a idade está caindo, estão entrando no vício alcoólico mais cedo, estão usando o tabagismo mais cedo, entrando no mundo das drogas mais cedo. Nós reunimos com os nossos filhos para conversar com eles a respeito disso. Nós perdemos, entre aspas, um tempinho para dialogar com eles a respeito dessas questões. Ainda, quantas vezes nós já vimos e até fazemos algumas situações hilárias. Por exemplo, chega o nosso netinho, o nosso filhinho, aí a pessoa fala: filhinha, dança igual a bailarina da televisão. E a menininha requebra, todo mundo acha graça. É lindo. Aí vem o garoto com a bolinha, faz aquele drible do Messi, do Neymar, passa o pé na bola, e ele faz, todo mundo fica contente, bate palma. Alguém já viu o pai falar assim, ou avô: filhinho, vem aqui, faz o Pai Nosso para o tio ouvir. Reza o Pai Nosso, você sabe. Às vezes a gente ensina, mas não incentiva. Então nós estamos criando os filhos, os netos, as nossas crianças para viver no mundo. Enquanto Jesus foi muito claro que ele viera para dar exemplos, para que tenhamos ânimo de vencer o mundo. Porque foi essa a proposta que nós trouxemos do mundo espiritual. Foi isso que nós trouxemos de lá. Redenção do passado e nova perspectiva para os dias do futuro. Já falamos com os nossos filhos sobre os comprometimentos morais que existem aos montes. Falamos dos ídolos. Os ídolos quase sempre falidos, que estão dando cada vez mais exemplos de grandes perturbações mentais, com exemplos de péssimo alcance para a juventude. Mas será que nós falamos para eles de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Madre Teresa de Calcutá? Falamos sobre Albert Einstein, falamos sobre Martin Luther King, falamos sobre esses ídolos positivos que existem aos montes e que estão fazendo o mundo melhor, criaturas que se debruçaram noites a fios numa pesquisa extremamente importante para descobertas de tecnologias, de avanço à ciência, na medicina, na comunicação. Será que nós falamos com os nossos filhos sobre eles? Mas é comum nas rodas nós falarmos desses ídolos, da música, do esporte, em outros setores do mundo artístico, que quase sempre delegam exemplos extremamente infelizes, terríveis, porque quase sempre são vítimas de um processo massacrante a que submete. Essas criaturas que têm talento e se destacam em muitas áreas, transformam-se em pouco tempo numa máquina fabricante de cédulas de dinheiro. Tão somente isso. Há pouco tempo veio um menino do Canadá, aqui no Brasil, fazendo um monte de coisa indevida, um talento para a música que fora transformado num pote de ouro. Vai ter, infelizmente, tomara que não, o fim de outros tantos, que também serviram e foram formados potes de ouro, daqueles que ganharam rio de dinheiros do talento deles e jogaram eles na vala do suicídio indireto, de tantos fazê-los viver uma vida irreal. Esses ídolos nós precisamos conversar, porque a juventude copia. Esses nossos meninos estão vendo, não tem como não ver, eles copiam. Essa criatura que nós falamos, um jovenzinho ainda, já está comprometido seriamente com o processo de drogas. Por quê? Porque ele é mais uma vítima do processo de fabricação de riquezas. Não importa o que ele vai ser depois, eles vão descartá-lo como outros foram descartados. Então, é preciso, da mesma forma que nós usamos o nosso tempo em reuniões sociais, também com reuniões morais, educativas, instrutivas, para ajudá-los a enfrentar esse mundo que está aí fora. Não está fácil. Falar dos riscos desse alcoolismo,
que está cada vez maior. Mas primeiro nós temos que tirar o barzinho dentro de casa. Ou será que tem algum pai ingênuo ou uma mãe que acha que a hora que ele sai de casa o filho não dá uma bicotada no álcool que ele está lá guardado? Começa ali. E talvez esse jovem ou essa jovem, lá no passado, lá no mundo espiritual, pediu que eu reencarne para me consertar, para reparar os erros do alcoolismo do ontem. E ele reencarna na casa e o barzinho está lá no convite ao erro de novo. E aquele que tem a missão da paternidade não está com os elementos adequados e com os mecanismos ideais. Ah, mas eu falo que isso não presta. O que faz a criatura se convencer não é o que eu digo, é o que eu faço. Se está lá o barzinho, é porque eu consumo. Eu estou consumindo. Se eu estou consumindo, eu não tenho moral nenhuma para falar que não serve, porque eu estou dando o exemplo. Divaldo Franco conta uma história, acontecido com ele, que bem retrata esse momento. Ele conta que ele trabalhava no 13º andar de um prédio em Salvador, e chegou numa empresa de seguros, e chegou um inspetor da empresa, que ficaria uma semana naquela cidade. E o Divaldo, como sempre fora muito atencioso, muito dedicado, muito fraterno, muito educado, fora escolhido para ser o acompanhante desse supervisor. O levaria em todos os departamentos para serem visualizados. E ele foi conduzindo. Chegou no final do dia, depois do dia de trabalho, chegou o senhor e falou: Divaldo, onde tem aqui em Salvador uma boate top? O Divaldo tremeu nas pernas. Nunca tinha ido numa boate. Mas aquela criatura de uma obediência sem tamanho. Ele disse: eu tenho que obedecer. Aí recorreu aos amigos, foi orientado onde tinha, como é que fazia, como é que chegava até lá, quanto custava a entrada, e levou o senhor lá. 4 horas da manhã, retornaram. 8 horas da manhã, o Divaldo estava no trabalho, ele chegou às 10. Ele era o inspetor. Chegou o final do outro dia de trabalho, vou descansar agora. Divaldo, onde tem outra top? Lá vai o Divaldo. E assim foi terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, o Divaldo, graças a Deus, ele vai embora amanhã, o voo é logo de manhã. Na madrugada do sábado, da sexta para o sábado, o senhor chegou e falou: Divaldo, gostei demais dessa cidade, mas esse povo aqui é bom demais, essa baianada aqui é boa demais, eu vou ficar amanhã também, e você vai me levar na melhor das melhores das boates que tem aqui. O Divaldo baixou a cabeça dentro do táxi, esperou passar um tempo, falou: eu levo o senhor lá, o senhor tem sido muito bom comigo, eu vou levar o senhor sim, mas antes o senhor concorda em ir comigo num centro espírita? Centro espírita? Mas você é espírita? Eu sou. Mas o que você vai fazer no centro espírita? Eu vou fazer uma palestra lá. Como eu o acompanhei durante esses dias, faça essa gentileza, vai comigo, vamos lá comigo até a hora da boate. Deve começar meia-noite, 11h30. O senhor fica comigo lá, me dá esse prazer. O senhor não teve como dizer não. Como vai fazer? O homem tinha atendido ele 5 dias. Então ele foi. 8 horas, chegaram na Mansão do Caminho. O Divaldo fez a sua preleção, procurou de todas as formas não tocar no assunto de álcool, de boate, para não ferir o companheiro, que esses grandes espíritos, essas pessoas mais experientes, eles sabem como ninguém respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Chico Xavier, só interrompendo essa história, quando as irmãs dele iam para sua casa para pernoitar, elas eram católicas. E ele, espírita, sabe o que ele fazia? Colocava na cabeceira da cama de cada uma o santo da predileção, da devoção das suas irmãs, em respeito ao que elas gostavam, para deixá-las mais à vontade. E nós já gostamos logo de discutir com o nosso irmão que não é espírita, tentar provar para ele que nós estamos corretos. Livre-arbítrio. Então Divaldo fez a preeleição, terminou, tinha uma fila enorme. Ele começou a atender aquela fila, e o senhor assistiu a palestra, depois ficou do lado ali. De repente ele chegou perto do Divaldo: Divaldo, você está fazendo aqui? Eu estou fazendo isso, faço um receituário, eu atendo as pessoas, nós vamos conversando, eu vou vindo. Ele falou assim: você me atende também? Lógico, se o senhor não tiver muita pressa, daqui a pouco a fila termina,
E foi. E o Divaldo, naquele complexo trabalho dele, naquele momento, naquela dedicação, naquela entrega que ele faz com o seu trabalho, ele não viu a hora passar. E a noite entrou adentro. Quando deu 3 e pouco da manhã, que ele, cabeça baixa, olha o homem na frente dele, falou, meu Deus do céu, estou demitido. Era para estar saindo da boate agora, e nós estamos aqui. Aí o homem chegou até ele, o inspetor, falou o que tinha que falar, e falou, Divaldo, preciso falar uma coisa para você. Divaldo falou, agora vem, vai sobrar, não tem o que falar. Olha, eu me convenci do que eu vi aqui, eu me convenci, mas o que mais me convenceu de tudo que você fez e de tudo que aconteceu nessa semana foi a tua postura e o teu exemplo dentro da boate, porque eu nunca vi uma criatura e 5 dias na boate entrar e sair do mesmo jeito, sem tomar uma gota de álcool, sem lançar um olhar de sensualidade, sem provocar nada que fosse diferente ou que fosse uma pessoa extremamente equilibrada. Eu me convenci do que você faz, e a partir de agora eu também quero me tornar um espírita, porque não foi a tua palavra influente, não foi essa fila, o que me convenceu foi o teu exemplo, que eu nunca vi nada igual. Então, caros companheiros, não basta dizer ao filho, não faça isso, isso não é bom, isso não é legal. Eles vão ver se a gente faz. Se nós não fazemos, temos uns 50% de chance de que eles não façam também, porque outros 50% é deles, mas já é um belo caminho andado. Então, cuidado com os exemplos que nós estamos dando para a formação desses nossos filhos. Nós os conduzimos quase sempre, quando eles querem, nas colônias de férias, nós os levamos para o shopping center, nós os levamos para viagens na Disney, quando possível, fazemos um monte de coisa para eles e mostramos o lado belo da vida, o lado bonito da vida. Quem de nós já se preocupou em levá-los para conhecer uma favela? Quem de nós já se preocupou em levá-los para conhecer a casa de um jovem, ou de um adolescente, ou de uma criança da idade deles, numa periferia pobre, numa casa onde mal eles conseguem ficar à noite? No caminho, vimos conversando com o Mateus, que é o nosso médio de transporte, ele vem dirigindo o carro. Então, falávamos de uma casa, de um jovem, que está extremamente desequilibrado, estamos tentando ajudar, não estamos conseguindo, mas aí eu falei, mas também, gente, esse menino só entra dentro de casa para dormir, porque não cabe. A família deve ter uns 12, são 2 cômodos, eles só entram para dormir, o resto, eles, desde quando ele nasceu, o resto é tudo na rua, ou no quintal de 2x2 que ele tem. Então ele mora na rua, ele só dorme dentro de um casebre. Como essa criatura pode ter alguma perspectiva se a gente não fizer nada por ele? Então, já levamos o nosso filho, a nossa filha, para conhecer o lado difícil da vida. Mas isso é masoquismo, isso é realidade, isso é o que vai ter, isso é o que nós vemos, isso é o que está dentro da nossa sociedade. Nós temos o lado bonito e nós temos o lado mais sofrível. Já preocupamos em levá-los até lá para que eles conheçam esse tipo de vida? Também, caros companheiros, nós gostamos de manter nossa casa higienizada, limpa, alimentação saudável, agora aprendendo a usar mais frutas, mais legumes. No passado, nosso pai falava assim, come carne, você não cresce, precisa comer carne para ficar forte. Agora ele sabe que tem que comer verdura, legumes para ficar forte, porque o elefante come capim e está forte, o boi come só o capim, olha o tamanho que ele fica. Então veja que tem muita coisa boa ali. Então nós nos preocupamos em fazer tudo isso em nossas casas. E a parte vibratória da casa, nós também já aprendemos a mantê-la? E como nós mantemos a parte vibratória? Com o nosso respeito à companheira, a companheira ao seu companheiro, o respeito aos filhos, o respeito aos mais velhos, que tem coisa que muda.
Muda muita coisa na nossa vida, tecnologia, ciência avança, mas respeito a pai e mãe e aos mais velhos nunca mudou. Respeito, honra, dignidade, ética, essa que falta tanto hoje nos nossos meios políticos, infelizmente, essa não muda. Essa precisa continuar, ou então nós teremos o caos e os abismos que estamos vendo pela frente. Ética, honestidade, não muda. Que tipo de vibração estamos levando para a nossa casa? Como nós selecionamos o que vai ser visto, assistido nos programas televisivos? Porque sabemos que a programação televisiva, nossa, é uma tragédia. Mas a culpa de quem é? É do produtor? Não é nossa. Porque o feirante, quando ele põe a banca na feira e põe uma pilha de banana e vende tudo, no outro dia ele põe 2 pilhas de banana. Mas se ele colocar uma pilha de banana e não vender nenhuma, amanhã ele põe maçã. Vai tentar outra coisa. Mas se estão jogando Big Brother e é o único país do mundo que está na 14ª edição, a culpa é de quem está assistindo. E o que é pior, não só assiste aquela desagregação familiar, aquela tragédia familiar, que eles embebedam as criaturas para que eles deem espetáculos degradantes, não só assiste, como telefona para eliminar o cidadão, dando dinheiro para a emissora. A culpa de quem que é? A emissora quer dinheiro. Ela está pouco preocupada com os valores morais, ela está preocupada com o cofre, e nós somos culpados por isso. Então nós temos que aprender a selecionar o que é que vai para a nossa casa, também no aspecto vibratório. Senão nós temos uma casa higienizada, com boa alimentação e com uma péssima vibração. É como alguém que tenha um violino sem corda, pode ser um exímio artista, não consegue tocar. É preciso que haja sintonia entre a natureza espiritual e a natureza física. Então, vejamos como estamos produzindo o ambiente da nossa família. Que tipo de comportamento nós estamos levando para dentro de casa? Lembremos o vigiai e orai que Jesus fala para todos nós, que os benfeitores incentivam nós a fazermos todos os instantes. Queridos companheiros, de onde nós saímos um dia com 2 propostas: aprender, crescer e consertar o passado. Reencarnamos sob a guarda de espíritos benfeitores, que nos tratam muito bem e que, além do mais, nos enviaram um espírito para cada um, um amigo espiritual para cada um, que é o nosso guia, que é aquele que nos orienta, que nos assiste em todos os momentos. Portanto, a parte espiritual foi muito bem feita. E a parte que é nossa, o que é que nós estamos realizando? Reencarnamos como crianças para receber mudanças. Agora temos crianças sob o nosso comando para também proceder mudanças, e depois há essa missão que é a educação. Só essa poderá mudar o mundo, só essa modificará a sociedade, só essa transformará a todos nós. Educação, formação de caráter, um conjunto de ações morais com a intelectualidade. Não há outro caminho. Os nossos filhos nós levamos para o melhor tratamento médico, o melhor dentário, a melhor escola, o melhor lazer, o melhor esporte, saudáveis iniciativas. Sem dúvida, precisamos fazer isso. É devido a cada criatura responsável assim proceder. Mas perguntamos, levamos também nossos filhos para a evangelização que a casa oferece? Conduzimos os nossos filhos para os grupos de pré-mocidade, para os grupos de mocidade, para que a casa tenha continuidade no mínimo, porque se nós não formarmos novas gerações, quando essa geração que dirige hoje estiver mais lá na frente, haverá uma lacuna. Precisamos incentivar os nossos filhos para a evangelização. Todos nós os levamos para a evangelização, para as pré-mocidades, para as mocidades que existem. Nós os conduzimos, falamos para eles da importância disso tudo, de quanto isso é importante. Quando a diretora da escola programa uma reunião, nós vamos. Nosso filho foi bem, fez tarefa,
tirou nota, como ele está indo? No esporte, também. E na evangelização? Nós procuramos evangelizadores para perguntar como o nosso filho está indo? Ou será que nós os encaminhamos para lá para que ele não nos perturbe na palestra? Para ele brincar de coisinhas lá. Olha, até por uma questão de comodidade, até por uma questão de preguiça, a criatura responsável leva o filho para a evangelização, para a pré e para a mocidade, porque isso é um grande facilitador da sua tarefa educacional, porque o esforço que esses evangelizadores, os coordenadores dos grupos de mocidade e pré-mocidade fazem, é um apoio incomensurável para todos nós, para ajudar a formar uma juventude, uma adolescência, uma infância, para vencer o mundo e não vencer no mundo. Para que eles não só pensem em ter coisas, mas que eles tenham valores corretos, dignos. Quantos pais, não sei se aqui seja diferente, mas lá em Votuporanga, por exemplo, é muito comum nós encontrarmos pais e mães que não levam os filhos para a evangelização, que não os leva para a pré-mocidade e para a mocidade. Para a mocidade é mais difícil, se quiser levá-los agora, é preciso começar de baixo, para que eles tenham um caminho a seguir, aí tudo fica mais fácil. E esse trabalho de mocidade é de um valor incalculável. O jovem preparado numa casa espírita, informado sobre todos os assuntos atinentes à sua permanência na terra, à sua vinda na terra, o seu objetivo na terra, tem possibilidades mínimas de equívocos mais profundos. Estão isentos de erro? Não estão. Poderão errar? Poderão, uma taxa mínima. E se o erro, também pequeno, porque têm consciência, sabem da lei de ação e reação, de causa e efeito. Eles sabem o que pode ocorrer a eles. Aprende que ser jovem não é ser um suicida. Ser jovem é ter uma idade primaveril, festiva, alegre, para que ele possa bailar pela vida com todas as decências possíveis, sem se macular em coisa nenhuma. Quem disse que ser jovem é viver a 150 por hora em cima de uma moto? É viver encharcado de alcoólicos, dopados pelos tóxicos, vivendo num risco tremendo, perdendo a existência muitas vezes, em posturas degradantes, em posturas extremamente dolorosas, que vai custar a essas criaturas arrependimentos intensos nos dias em que a consciência despertar. Ninguém vai acusá-los de nada. Não existe no mundo espiritual um tribunal dizendo você errou, você acertou. Nós seremos despertados pela consciência e a hora que ela acorda vai doer, o remorso vai doer. Vimos, como todos os anos infelizmente estamos vendo, essas festas carnavalescas, que infelizmente a nossa cidade lá virou uma atração no sentido negativo. Se vocês veem nos finais daquelas festas, quer dizer, nas manhãs dos dias seguintes, porque as festas acabam 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas, em que condição está aquela população que ali passou a noite inteira com o copo na mão? Antigamente nós dançávamos, o menino com a menina com o menino, hoje eles dançam com o copo, a garrafa numa mão e o copo na outra. Pode observar onde estiverem, essa geração consumidora de álcool, dançam com o copo e com a garrafa. Se vocês veem o que a gente vê lá, jovens bonitos, meninas bonitas, que os pais investiram tanto, seminus, andando pelas ruas, entrando nas padarias, sem ter noção de onde estão e o que estão fazendo, tamanha quantidade de tóxico que eles estão embrenhados. É muito comum em trajes mínimos, quando não, quase que no coma alcoólico jogado pelas sarjetas. Não é 1, 2 não, é muitos, são muitos. É doloroso de ver. E a gente vê isso e fala, lá no passado, lá no mundo espiritual, programaram a reencarnação para reparar o ontem e para
aprenderem o novo agora. Onde será que está o erro? A família, naquele grupo social, neles próprios, mas o erro está instalado, a dor está instalada. Portanto, nós que estamos na casa espírita, aproveitemos essa bênção que é a doutrina espírita, levemos os nossos filhos para a evangelização, para as pré-mocidades, para as mocidades. É preciso investir neles, no sentido educacional, falar para eles da vida, da sua natureza espiritual. E eles produzirão muito, e eles poderão muito. Nós temos uma mocidade, nosso grupo é pequeno, talvez 1/5 desse público que está aqui, uma mocidade de 12 elementos, 13, que tem um trabalho fantástico, porque foram estimulados, incentivados e tiveram quem neles acreditava. Desse grupo, metade faz palestra. Desse mesmo grupo, mais da metade já está trabalhando no Passes. Eles coordenam a pré-mocidade, se autodirigem, coordenam a pré-mocidade e dão aula da evangelização. No nosso departamento assistencial, eles fazem a recepção das crianças para o lazer dos sábados à tarde, fazem a campanha do Quilo, Alta de Souza, e outras atividades mais. Trabalham muito, é só confiar neles, é só o pai, a mãe, o responsável, levá-los com responsabilidade e a casa investir neles, dentro da maturidade de cada um, porque ninguém vai se arriscar a dar tarefas ainda não estando não amadurecidos, mas desde que eles provem a maturidade pelo incentivo que recebem, sem dúvida nenhuma, serão grandes companheiros do dia de amanhã. Para a continuidade dessa doutrina que nos foi entregue pela beleza de tantos baluartes como Chico Xavier e tantos outros, tão límpida, tão clara, tão espontânea, tão lúcida, sob a égide de Allan Kardec. É verdade que tem uma turminha aí lançando uns livros meio doido, tentando dizer que o Kardec tem que ser reformado. Mas essa moçada não vai longe, porque quanto mais se estuda na casa espírita, mais se refuta esse tipo de publicação que vem chegando, de certos médios que começaram a não mais ter campo nas editoras responsáveis e tradicionais, passaram a produzir livros com as próprias editoras que fundaram, para que não passem as suas aberrações pelos crivos de companheiros mais abalizados, e lançam enxurradas de livros que não mereciam, nem vale o papel no que eles estão escritos. Mas o livre-arbítrio não podemos censurar. A censura se faz pelo conhecimento, a censura se faz pela nossa postura, pelo estudo que fazemos com Allan Kardec. Chico, quando conversando com Emmanuel disse: Chico, se eu escrever uma linha fora de Kardec, fique com o Kardec e me deixe. Emmanuel dizendo isso. Mas tem muita gente por aí que já esqueceu Emmanuel, já esqueceu Chico, já esqueceu Kardec e está fazendo um trabalho intenso a serviço de espíritos infelizes. Caros companheiros, fiquemos estudando a doutrina e aproveitando o que ela nos coloca. Tenhamos esforço próprio. Os benfeitores espirituais não desejam que a gente seja santos, eles querem que nós sejamos esforçados, que sejamos determinados, que sejamos corajosos, que sejamos ousados. Incentivemos a nossa prole, apoiemos nosso filho na escola, no esporte, no lazer, em tudo, e na doutrina espírita. Incentivemos, porque estaremos garantindo a nós e a eles dias muito mais promissores. Não percamos essa oportunidade. As casas espíritas se esforçam nesse trabalho de aproveitamento, mas não só levá-los à casa espírita e colocá-los na sala de evangelização e passar a tarefa para o evangelizador. No final, como ele se comportou, está aproveitando. Filho, o que você aprendeu na evangelização? O que a titia ela passou para você? O jovem, o que a monitora te ensinou? O que você aprendeu? O que vocês discutiram? Qual foi o assunto que vocês conversaram? Para mostrar a eles a importância desse trabalho que as casas espíritas e que a doutrina espírita oferece a todos eles. Sejamos nós determinados, sejamos nós firmes para dar o exemplo que eles precisam, que eles se espelhem em nossas ações. Um jovem
gostava muito de circo. E eis que toda vez que o circo chegava na cidade, era muito comum nos tempos passados, os animais. E ele se encantava com o elefante. O elefante era aquele brutamonte e ficava preso a um pequeno pedaço de ferro. E ele sempre se questionava, mas por que o elefante, que pesa tonelada, que tem uma força descomunal, que se ele quisesse, ele arrancava não só o toquinho, como o circo inteiro e iria embora. Por que ele não faz isso? Um dia ele teve coragem e ele perguntou ao domador de um circo: você podia me explicar uma coisa? O elefante, ele é muito forte. O rapaz falou: sim, ele é muito forte. Se ele quisesse, ele arrancaria esse pedacinho de ferro que ele está amarrado e arrancaria o circo e ninguém segurava. É, realmente, mas se ele é muito forte, por que ele não faz isso? Aí o domador disse: o elefante tem uma força descomunal, mas o elefante não sabe que ele tem essa força. E não sabendo, ele não coloca em prática. Porque lá no passado, quando ele foi capturado, lá na África, ele foi amarrado numa tora, não foi num pedacinho de ferro, foi numa tora, numa corrente enorme, e ele ficou puxando a perna dele nessa tora e por essa corrente durante anos, e ele nunca conseguiu sair. Então ele se condicionou: olha, eu nunca mais vou sair dessa corrente, portanto a minha vida vai ser ficar preso nessa corrente. Aí, quando eles perceberam que o elefante chegou a essa conclusão, eles tiraram a tora e puseram um pedacinho de ferro. Ele nunca mais ousou sair dali. Quantos de nós fazemos a mesma coisa? Na primeira desilusão, a gente não tem coragem de arrancar o toquinho. Na primeira decepção, a gente ficou preso no toquinho da decepção, não tem mais coragem de arrancar, fica ali preso, lamentando a vida, chorando, resmungando: eu sou a pessoa mais infeliz. Ninguém é mais infeliz do que eu. Tudo acontece comigo. Não tem coragem de romper o toquinho, só porque sofreu uma decepção, só porque não deu certo uma coisa. Isso faz com que a gente se acostume com uma vida monótona, silenciosa, pacata, e nós que reencarnamos para aprender e consertar o passado, não podemos ficar com essas ideias. Temos que ser ousados. Hoje a expressão correta, antigamente falar atrevido era um xingamento, hoje a pessoa tem que ser atrevida, isto é, ela tem que ser atirada, ousada, corajosa, destemida, procurar os talentos que ela tem. Todos nós temos talentos, uns têm 2, outros têm 5, só não vale colocá-lo no chão e enterrá-lo, porque não produz. E tem muita gente enterrando o talento que tem para lamentar a vida depois. Quem tem talento, multiplique, e nós temos aos montes, e a vida tem sido pródiga em nos colocar muitos talentos à disposição, mas nós também somos pródigos em complicar essa própria vida que nós temos. Um senhor tinha um problema sério. Ele deitava sobre a cama, achava que tinha alguém debaixo da cama. Ele descia, entrava debaixo da cama, achava que tinha alguém em cima da cama. E isso perdurou um período. Ele foi consultar um psicólogo, um psiquiatra, na área, na cabeça, estou doido. Foi lá, o médico falou assim: realmente eu preciso de um tempo para que você melhore. Mas esse tempo é muito longo? Vai depender de você. Mas vai custar muito? Vai custar alguma coisa. E falou o valor, e o cidadão não tinha recurso, e acabou não se estimulando muito e desistiu, não mais foi atrás do recurso médico. Passado uns meses, ele e o médico se encontraram na rua, e ele estava todo feliz, radiante. O médico estranhou: escuta, você é aquele senhor assim? Sou eu mesmo. Mas você está bem? Tô ótimo, doutor, mas nunca estive tão bem. Mas você resolveu o teu problema? Isso, resolvi lá no bar. Resolveu no bar? É no bar, tinha um amigo meu lá, nós estávamos tomando um aperitivo lá, e eu contei para ele essa história. Eu estou em cima da cama, alguém está debaixo, eu vou para baixo, alguém está em cima. E esse amigo falou: não, eu resolvo isso, me dá 5 aí que eu resolvo isso. E eu dei o 5 para ele. E o que ele fez? Foi lá e cortou os pés da cama. Então tem muita gente que está criando confusão à toa, que é só cortar o pé da cama, acaba,
resolve o problema. E nós costumamos complicar muito a nossa vida com muita coisa que não tem nenhum sentido. A roupa ficou mal naquele dia, estragar meu dia por causa disso. Eu pisei numa poça d'água, saí de casa, vou ficar xingando quem para quê? Vai dar gastrite, vai dar problema de taquicardia, vai dar enxaqueca, aí depois tem que tomar remédio, aí o remédio tem efeito colateral e desencadeia toda uma série de coisas. Ou então a gente discute, briga por pouquinha coisa, por nada, depois pede perdão uma semana depois. Se vai pedir perdão, vai gastar uma semana de emoção, porque fica bicudo, não conversa com a pessoa, só olha de lado. A hora que ela vem, você faz que não vê. Depois de uma semana, me perdoa, abraço. Se vai pedir perdão e abraçar, para que ficar bravo? Para que gastar essas emoções todas? Para que gastar uma semana de emoção desarticulada? Se vai pedir perdão, não briga. Já faz isso, conserta antes. Não faz isso. Então, caros companheiros, a doutrina espírita nos traz lições fáceis de serem vividas, simples de serem vividas. Nós temos o hábito de complicar tudo. Melindre na casa espírita, então, é uma tragédia. Ah, mas o coordenador dá mais valor naquela média do que nessa. Ah, eu dei uma ideia lá, ninguém aceitou, vou procurar outro, vou baixar no outro centro. Com coisa que o problema não vai estar no outro. Todos nós temos problemas em todos os lugares. Somos seres humanos, somos criaturas imperfeitas, que estamos reencarnando para consertar o passado e para direcionar para o futuro. Portanto, estamos a caminho dessa felicidade que ainda nós não logramos encontrar. Então, caros companheiros, observemos a vida, ela é simples. Cuidemos daqueles que Deus colocou sob a nossa guarda, porque se não fizermos isso, sem dúvida nenhuma, tudo será muito mais difícil para que a vida tome um rumo rapidamente melhor. Quanto mais nos esforçarmos, melhor. Nós somos hoje o que fizemos ao longo de 40 mil anos, que André Luiz fala isso no livro Libertação, no capítulo 1. Usamos a razão há 40 mil anos. Somos o que somos, produto de 40 mil anos, por isso que ninguém é igual a ninguém. Cada um escolheu um caminho. E nós não somos melhores do que somos, porque ainda não quisemos ser. A hora que quisermos, está à disposição. É dessa forma. Se alguém for numa torneira buscar água com um copo, só traz um copo. Se levar um balde, traz um balde. Se levar um latão de 50 litros, traz 50 litros. A água está lá. Depende do vasilhame. Tudo está ao nosso redor. Depende do vasilhame e da nossa força de vontade em conseguir aquilo que podemos conseguir, que está à nossa disposição. Nós não somos melhores porque ainda não quisemos ser. Companheiros, encerrando, Jesus disse: eu venci o mundo. Então não queiramos vencer no mundo, porque será a contramão da lógica e será o caminho do sofrimento. Que a paz de Jesus envolva e abençoe a nós todos.